Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Rosto de Cristo é dessa canção que vamos analisar no vídeo de hoje. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos ao canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar letras de canções gospel para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje vamos analisar essa bela canção antiga para chuchu, mas que continua sendo linda. Foram feitas várias regravações dessa canção e a mais recente é da Sara Faria. Ficou uma versão lindíssima também. Então, vamos lá. Nessa primeira parte que a gente leu, deixa bem claro que o autor, ele diz bem assim, olha, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Ou seja, o autor que está escrevendo essa canção, ele mesmo diz, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar, ele está pensando. Então ele está entrando no campo da imaginação, então ele está se transportando para a época de Jesus. Precisamos entender isso, o autor estava imaginando. Então aqui ele começa a fazer uma certa poesia, digamos assim, com tudo que ele estava imaginando no momento que ele escreveu essa canção a respeito da história de Cristo, dos seus evangelhos, etc. E no que ele fica pensando? No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir a sua mão. Então imagina ele pensando, poxa, eu queria tanto estar naquele lugar, poxa, ver Cristo face a face como é que ele era, né? Poxa, os apóstolos tiveram o privilégio de estar ao lado do Messias, o Filho de Deus. Nossa, como eu queria estar lá. E ele continua falando isso, quer ver? Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Então, novamente, o autor está deixando bem claro que o desejo dele, né? Ele diz que ele se sentiria também muito feliz de estar lá, naquele momento, de talvez se transportar no passado e estar ali de frente a frente com Jesus de Nazaré, com Jesus Cristo, e olhar aqueles olhos serenos e meigos. E aí ele termina falando assim, ó, como eu seria tão feliz assim. Né? Isso são pensamentos dele, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se fosse você, se você tivesse o poder de se transportar no tempo, né? Aquela máquina de volta ao passado, você se transportasse para a época de Jesus, você está lá vivendo com ele, será que você teria essa mesma alegria do autor em estar ali do lado de Jesus? Ah, Eric, que isso? Claro que eu teria. Pois é, eu tenho uma teoria um pouco diferente. Inclusive eu estou escrevendo um livro, na verdade já está escrito e se Deus quiser vai ser publicado ainda esse ano, que fala justamente disso. O nome do livro vai se chamar, eu não vou falar, não vou dar spoiler aqui não, vai ser surpresa. Eu vou falar sobre isso. Será que nós, se estivéssemos lá na época de Jesus, a gente seria um discípulo ali, a gente queria estar perto, ou a gente tacaria pedra em Jesus? Imagina Jesus lá, né, no diante de Pilatos. Será que a gente ficaria em qual lado? Do lado dos discípulos ou do lado daqueles que gritavam crucifica-o, crucifica-o? Em qual lado estaríamos? Pasmem, mas é muito provável, existe uma grande possibilidade de, se a gente tivesse que voltar ao tempo e estar lá ao lado de Jesus, a gente crucificá-lo de novo. Sim, esse é o contexto do livro que eu vou publicar esse ano. E claro que eu tenho vários tópicos para falar disso, não pretendo falar tudo aqui, mas é só para você refletir uma coisa. Jesus, ele causou muito escândalo para os religiosos da época. Imagina se Jesus estivesse hoje aqui. Se Jesus viesse nos dias de hoje, ele faria coisas hoje que nos escandalizariam como religiosos. Muitos daqueles que cantavam essa música, oh, como eu queria Jesus e tal, se Jesus viesse hoje, né, como homem novamente e vivesse tudo aqui de novo na época atual, muitos crentes tacariam pedra e iriam crucificá-lo de novo. Não iriam aceitar. Não, Jesus não faria um negócio desse. Não, Jesus que eu
que eu li na Bíblia, eu não faria um negócio desse. Jesus escandaliza tanta gente, não vou te falar. Mas enfim, isso é um assunto para o meu livro, em breve você vai ter notícias e você vai entender o que eu estou falando. Mas nada disso desmerece o brilho dessa canção, que de fato deve ser sim um desejo nosso, né, de estar perto de Jesus. Aí a letra continua falando assim: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Bom, aqui mais uma vez o autor ele coloca a opinião dele. Ele fala assim: embora eu sinta que era muito lindo, ele queria ver o rosto. E ele fala: embora eu sinta que era muito lindo. Ele colocou bem claro: eu sinto, eu. Por que eu estou enfatizando isso? Porque isso parece contrastar com o que a palavra diz nas profecias, né? Que diz que o Cristo não teria beleza alguma, né? Inclusive a gente fica vendo esses filmes aí de Jesus, a gente vê um Jesus todo bonitão, de olho azul, né? Galã de filme de Hollywood e tal, mas existe uma grande possibilidade histórica de que Jesus não tivesse mesmo esse tipo de características, de que Jesus fosse, entre aspas, feio. Sim, existe uma grande possibilidade, muitos estudiosos já afirmam isso, e na verdade os profetas já falavam isso, né, que o Messias não vai ter nenhuma beleza, não vai ter nada assim que, uau, que cause né, em termos de beleza física. Mas o autor aqui deixa bem claro: embora eu sinta, ele não está falando nada da Bíblia, não está confirmando nada, ele está falando eu sinta. Então cada um sente o que quiser, né? Então vamos seguir. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa inspiração do pintor. Érico, o que o autor quis dizer nessa parte? Imagina um pintor lá pintando Jesus, então ele acha que é falsa aquela inspiração de Jesus, mas por quê? Para a gente entender esse trecho, a gente precisa considerar o contexto, e esse trecho está ligado à frase seguinte, quer ver? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Então o autor está falando aqui do seguinte: daquele tipo de pintura de que o autor pinta Jesus na cruz, preso, com semblante de dor, de tristeza, de derrota, vencido lá na cruz do Calvário. Inclusive no catolicismo tem isso, essa imagem de Jesus, né, preso, né, a imagem do crucifixo é um exemplo de Jesus preso na cruz. E o cristianismo, ele mudou isso. O cristianismo adotou a cruz vazia como símbolo da sua fé, justamente porque Cristo não está mais lá. A gente não quer ter a imagem de um Cristo derrotado lá na cruz, com cara de choro. Não, a imagem que eu tenho de Cristo é um Cristo vitorioso, que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu o poder do inferno e que vai voltar. Esse é o Jesus vitorioso, Jesus vencedor. É disso que o autor está falando. Jesus que venceu e que vai voltar. E é sobre essa volta que ele continua dizendo assim, ó: e um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. E um dia nós também o veremos face a face. Assim como está descrito no texto bíblico, nós o veremos face a face. Nós poderemos ver como de fato ele é. Não como ele era na época que ele veio, não é disso. Mas vamos vê-lo em poder e muita glória. E você? Está preparado para isso? Para ver Jesus face a face? Espero que sim. Agora eu quero abrir um parênteses aqui nessa análise para falar de um assunto interessante. Você percebe que essa música é muito antiga, né? Você percebe que a letra foi bem trabalhada, uma letra interessante. A música de antigamente é muito diferente da música de hoje. E essa música fez muito sucesso antigamente, né? Então, e a música que fazia sucesso há anos atrás, na época de anos 70, anos 80, anos 90, é muito diferente do que as músicas que fazem sucesso no gospel hoje. E estamos falando aqui especialmente de letras, né? E dificilmente você vê uma música hoje no gospel com riquezas de detalhes, com uma letra tão bem trabalhada como essa.
Aí fica a pergunta, será que a musicalidade cristã perdeu qualidade nas suas letras ou não? Será que, na verdade, a música gospel atual é mais profunda em termos de conteúdo geral, embora a letra seja pequena? Como é que funciona isso? O que você acha? Será que a música gospel hoje é melhor do que antigamente? Ou regrediu, é pior? Enfim, para a gente falar desse assunto, eu quero convidar um amigo especial para falar desse assunto, um amigo meu, que com certeza você vai gostar. E eu quero que ele compartilhe com a gente um pouco desse assunto, se a música mudou, se não mudou, como está a situação atual da música gospel brasileira. Então eu vou chamar para participar aqui com a gente meu amigo Caio, do canal Pregando as Escrituras. Caio, fica à vontade, a casa é toda sua, meu amigo. Olá, meus amados, tudo bem? Nós sabemos que o louvor é algo que agrada a Deus, mas devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos cantando por aí. Você costuma ler as letras dessas músicas gospel antes de cantar? Será que tudo está de acordo com as escrituras? Isso é algo que poucos fazem, mas isso deveria ser mais efetivo nas igrejas. Tem muitas pessoas que estão cantando heresias e não sabem, ou estão adorando ao homem e não a Deus. Adorar a Deus não é somente erguer as nossas mãos e dizer palavras bonitas a Ele. Nós precisamos entender aquilo que nós estamos cantando. Hoje em dia tem muitas músicas gospel que têm como objetivo centralizar o homem e não a Deus. Músicas que trazem emoção, mas sem teor bíblico. Quando mudamos a direção do nosso louvor, estamos correndo o perigo de adorar a um Deus desconhecido, assim como os gregos faziam. Nós cantamos e exaltamos alguém que o seu nome nem é mencionado às vezes nas composições, e isso é um grande perigo. Tome cuidado com essas músicas gospel que não cita o nome de Jesus e nem o nome de Deus, pois a indústria fonográfica acha isso um pouco fora de moda, ficar citando o nome de Jesus ou de Deus. Por isso que existem muitas composições que falam de um ser divino, mas nós não sabemos a quem está sendo direcionado aquela adoração. Só cante uma música gospel se você está entendendo aquilo que você está cantando. Cuidado com as frases de efeitos e procure ler a sua Bíblia para entender o contexto de cada música que você ouve e canta. Seja uma pessoa seletiva. Não é porque uma música gospel está bombando nas plataformas digitais que você tem que cantar por aí. Verifique se há base bíblica nessas composições. E lembre-se o que está escrito em João capítulo 4, versículo 23, que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Caio. Olha, muito obrigado mesmo por sua participação. Caio, gente, me ajudou muito no início desse canal. Aliás, quando esse canal nem existia, ele me incentivou a construir, a continuar. Ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Eu devo muito ao Caio por esse canal estar de pé hoje. Enfim, gente, então fica com essa mensagem. Precisamos tomar cuidado com o que a gente canta na igreja, o cuidado com as letras que a gente escuta. A gente precisa se atentar para a gente não acabar não sendo enganado, né, por falsas doutrinas que estão sendo ensinadas em muitas canções, não somente gospel, mas seculares também, tá bom? E que, inspirado na letra dessa canção, que você possamos, no futuro não muito distante, ver Jesus face a face, como Ele é. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo que a gente vai postar aqui ao longo das próximas semanas, tá bom? Então, vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.